Voltando de férias e tanta coisa para dizer para vocês, mas tanta que eu acho assim, me perdoem nesse momento, porque a ansiedade é muito grande de tanta coisa que eu gostaria de falar. É o que eu sempre digo, uma vida é muito pouco, uma vida não basta para a gente dizer tudo que a gente tem que dizer. Mas eu quero começar pelos campeões de subsídios, que enfim, o Ministério da Fazenda resolveu escancará-la. Não, Ministério da Fazenda não. Fernando Haddad. Vamos começar a dar nome às pessoas que de fato têm crédito. Essa história de Ministério da Fazenda fica muito informal. Parece que ministro da Fazenda é tudo igual. Não é. Compare Paulo Guedes com Fernando Haddad. E cada um faça seu juízo de valor. Na minha opinião, Fernando Haddad infinitamente mais sensível, mais sensato, mais verdadeiro, menos ideológico do ponto de vista da honestidade intelectual. O que eu quero dizer com isso? O Haddad diz por que ele é ministro da Fazenda. Ele quer tentar, a partir da sua atuação, minimizar os problemas da pobreza. Enquanto que o outro nem no discurso se preocupava, quanto menos na ação. Mas vamos lá. Campeões de subsídios nesse país. Mais um ponto para o Haddad, que é um dos poucos que sabe falar essa palavra corretamente. Muito bem. O que acontece com a lista? E aí, eu não quero aqui demonizar as pessoas que estão na lista, mas sim o Congresso, porque eles tiveram a chance de mudar o PERSE, por exemplo, que são dos campeões que estão nessa lista, como o filho do Leonardo com a esposa, o próprio Felipe Neto e outros de outros setores. Teve a chance de diminuir naquele momento, só com a economia. Sabe quanto que essas empresas já receberam de subsídios? Só esse ano? 90 bilhões. O Brasil só precisa de 50 para fechar as contas. E aí estão preocupados com o BPC, com o salário mínimo, com o Bolsa Família, com os programas sociais. Então, como diria o nosso querido Renato Freitas, se fazer o bem fosse fácil, o rico faria. Que ironia inteligente. Outra joia. Tem gente que diz, não tem lideranças de esquerda, não tem liderança política. Está aí Renato Freitas, uma jovem liderança. Mas voltando, pela primeira vez Haddad falou, tá aqui a lista. E jogou na cara da imprensa lá, da jornalista, porque ela não é o dono do veículo de comunicação, mas ela é a ponte. Vocês não vão fazer essa reflexão? E aí? Vocês precisam fazer essa reflexão? Vocês que são da imprensa, que fala tanto, cobra do governo equilíbrio fiscal, por que vocês querem subsídios? Vocês podem caminhar com as próprias pernas? Está na hora de vocês refletirem sobre isso. Como é que faz essa reflexão? Sabe qual é o problema? Quem recebe Bolsa Família, quem está na escola pública, professores de modo geral, os profissionais da saúde pública, o beneficiário do BPC, essas pessoas não têm deputado para fazer lobista. Enquanto que esse grande capital tem. Então, esses deputados de direita que se dizem ao lado do povo é assim, ó. Eles votam a favor do patrão em tudo e faz o discurso a favor do povo. Só que na prática eles fazem tudo o contrário. Bastaria, não precisa ler Marx para saber isso, bastaria que as pessoas, por exemplo, acompanhassem o canal do Desmascarando, que eu recomendo fortemente. Do Clique Política, que eu recomendo, do professor Paulo Giraldelli, que é um chato do cacete, mas pelo menos ele tem muito a dizer. Muito. Ou seja, gente, por favor, essa educação política depende disso. Depende de nós nos informarmos melhor. Esquece o Marx, não precisa ler, deixa para depois. Deixa para ler teoria filosófica, política depois. Vamos apenas ver um pouquinho do que está acontecendo nesse país. Quando o Fernando Haddad solta essa lista, e eu estou fazendo questão de frisar o nome dele, Fernando Haddad, e não Ministério da Fazenda, porque nunca antes na história desse país foi revelada essa lista.
Nunca. E agora? Como vai ser? O que nós podemos fazer? Essas pessoas vão ter vergonha alheia e vão falar, não, vamos tirar esse subsídio. Vai precisar que eles façam isso? Porque os representantes do povo, que usam o voto do povo para chegar lá, mas depois que chega lá, defende os interesses de quem financiou suas campanhas. Impressionante isso. Tá aí, a lista dos pagadores, dos não pagadores de impostos. Não precisa que os pobres se sacrifiquem ainda mais do que já são sacrificados.